A vinda do Senhor, aquilo que caracteriza a vida cristã, por J. N. Darby. Proponho falar de um assunto que sinto ser de extrema importância, a vinda do Senhor Jesus. Meu propósito não é prová-la como uma doutrina, mas demonstrar que já no início era parte substancial do próprio cristianismo. Refiro-me à primeira vinda de Cristo, a qual está baseada na sua morte redentora. Se olharmos para além do fato em si, veremos então que a vinda do Senhor não é só um conhecimento, mas parte substantiva da fé da Igreja de Deus. E dela depende também o estado moral dos santos e, por consequência, da Igreja de Deus. Você perceberá, à medida que observarmos algumas passagens, que a vinda está ligada até mesmo, permeia todos os aspectos do cristianismo, caracterizando-o e, de alguma forma, sempre associando-se a todo pensamento e sentimento do cristão. É impossível alguém ler sem preconceito as Escrituras e não ver esta ligação. Ela se apresenta em quase todas as páginas. Algumas pessoas tiveram o trabalho de contar quantas vezes a vinda do Senhor é mencionada na Bíblia. Porém, o que eu digo vai além da contagem. Ela está tão ligada a todo o aspecto da vida cristã que, se a desconsiderar, você remove aquilo que caracteriza toda a vida cristã. A vinda fazia parte da identidade do sistema que se apregoava ao mundo. Veja a conversão. Alguém pergunta: o que isto tem a ver com a vinda do Senhor? Pois este é um dos propósitos para o qual pessoas se convertiam: esperar a vinda do Filho de Deus dos céus. Este esperar pelo Filho de Deus caracterizava a conversão das pessoas. Elas se converteram para servir a Deus verdadeiramente, mas também para guardar dos céus o seu Filho. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Assim que a questão da salvação pessoal é resolvida, a Escritura começa a ocupar-se com outros dois assuntos. Um é a graça soberana, que, tendo-nos redimido do pecado, nos torna semelhantes a Cristo na glória. Abre parênteses, esta é a porção abençoada da Igreja de Deus, fecha parênteses. E o outro é o governo deste mundo. O centro do governo do mundo são os judeus. Abre aspas, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os termos dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Fecha aspas, Deuteronômio 32, versículos 8 e 9. Vemos, portanto, que em seu governo para o mundo, Israel é o elemento central. Mas Israel rejeitou a Cristo e então foi colocado de lado por um tempo. O trono de Deus foi tirado de Jerusalém quando do cativeiro babilônico. Mas um remanescente ainda foi poupado e trazido de volta para que lhes fosse apresentado o rei. Porém, a este eles recusaram, e por isso agora permanecem de lado até o retorno dele. Da profecia de Daniel sobre as 70 semanas,
somente 69 estão definitivamente cumpridas. Resta, portanto, a última semana que ainda não se cumpriu e está por vir. O mesmo se aplica às grandes festas. A Páscoa é cumprida. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E a festa do Pentecostes teve o seu cumprimento na descida do Espírito Santo. Resta, no entanto, uma única festa que ainda não se cumpriu, a dos tabernáculos. Não existe ainda o antitipo para ela. Mas isto tem sido ocasião para que Deus opere outra obra bendita, pois neste ínterim, Deus está chamando pobres pecadores para terem parte com seu Filho e serem iguais a Ele, visto que somos predestinados a conformar-nos à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus torna nós pobres pecadores para que tenhamos a mesma glória de seu Filho. É um aspecto confirmado na profecia. O fato de termos uma porção relativa ao mundo e ao povo judeu. Quando ele aparecer, nós apareceremos com ele em glória. A postura do cristão quanto à vinda do Senhor é a de aguardar a sua volta segundo a sua promessa. Algumas pessoas dizem que Cristo vem na ocasião da morte. Eu respondo: você faz da morte a mesma coisa que Cristo? Se este fosse o caso, então ele voltaria ao mundo centenas e centenas de vezes, enquanto nas Escrituras lemos que ele virá apenas 2 vezes. Hebreus 9, versículo 28. Devo-lhes falar do que acontecerá quando Cristo voltar? A ressurreição. Isto é algo bem diferente da morte. Para os santos, a vinda de Cristo é o fim da morte, exatamente o contrário. Creio eu que ninguém pode encontrar na Escritura a ideia de que Cristo vem na morte. Antes, pelo contrário, em vez de ser morte, a vinda de Cristo é ressurreição. E tem mais. Por ocasião da morte, somos nós que vamos para Cristo. Não é Cristo que vem a nós. Bem-aventurado é deixar o corpo e estar presente com o Senhor. Ausente do corpo, presente com o Senhor. Mas o meu propósito hoje é mostrar que este tema da vinda de Cristo caracteriza e se mistura com todo o aspecto da vida cristã. Em primeiro lugar, como já foi dito, temos a conversão. Os cristãos primitivos se convertiam para aguardar o Filho de Deus dos céus. Citarei outras passagens para sustentar este argumento, mas primeiro vamos para Tessalonicenses. No final do 2º capítulo da primeira epístola, o apóstolo declara seu conforto e alegria no serviço cristão. Ele fora perseguido e expulso da presença dos tessalonicenses e, ao escrever-lhes, comenta seu alento e consolo quando lembra-se deles. Mas como? Abre aspas, pois que é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultaremos. Não estão vós na presença do Senhor Jesus na sua vinda? Ele não pode falar de seu interesse por eles e de sua alegria sem colocá-los no contexto da vinda do Senhor Jesus. Mas adiante na epístola coloca ainda um outro assunto em conexão com a vinda do Senhor, a santidade. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3, versículo 12 e 13. Os irmãos em Tessalônica estavam aguardando o Senhor com tanta devoção
que quando alguém morria achavam que esta pessoa não estaria mais preparada para encontrar-se com o Senhor. Estavam errados quanto a isto e o apóstolo corrige o seu erro. Hoje, no entanto, quando um santo morre, prontamente se comenta que logo o seguiremos. Porém, não é a esta possibilidade que o apóstolo aplica a sua ênfase. Suponha que eu fosse consolar um cristão que perdeu um ente querido. Não se preocupe, Cristo o trará juntamente com ele. Esta pessoa certamente me terá como um bruto ou um estúpido, mas é justamente essa forma pelo qual o apóstolo os consola. Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que já dormiram. 1 Tessalonicenses 4,14. A seguir, o apóstolo demonstra como ele fará isto. Nós, os vivos, de modo algum precederemos os que dormem. A primeira coisa que o Senhor fará quando descer e buscar a igreja será ressuscitar os santos que já dormiram. Jesus há de trazê-los com ele. Se dormiram em Cristo, seus espíritos terão estado com ele, mas aí receberão glória e, ressuscitados em glória, serão semelhantes a ele. Eles que outrora tinham sido semelhantes ao primeiro Adão, e indo encontrá-lo no ar, estarão para sempre com ele. Portanto, quando ele aparecer, trará juntamente consigo os santos que morreram, e eles aparecerão com ele em glória. Você verá que essa ideia da vinda também está presente num formato bastante geral no capítulo 5, onde Paulo deseja que todo espírito, alma e corpo dos Tessalonicenses seja preservado sem culpa para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Note, portanto, que esta esperança pelo retorno de Cristo é um elemento que faz parte da condição do cristão sob todos os aspectos. Em 1 Tessalonicenses 1, temos a conversão. Em 1 Tessalonicenses 2, a alegria no serviço cristão. 1 Tessalonicenses 3, a santidade. 1 Tessalonicenses 4, a morte de um santo. E 1 Tessalonicenses 5, o alvo de ser irrepreensível. Tudo está ligado à vinda do Senhor. Tome agora, por exemplo, Mateus capítulo 25. As virgens sábias levam óleo nas suas vasilhas, porém caem no sono e esquecem que o noivo estava chegando. O que eu gostaria de indagar especificamente aqui é: qual era o chamado original? A resposta clara e positiva é que elas saíram para encontrar-se com o noivo, mas como ele demorou, todas vacilaram e dormiram. Todas esqueceram a sua vinda, tanto as sábias como as nécias. Certamente elas se acomodaram em um lugar bem confortável, pois acampar ao ar livre não é agradável à carne. Foi quando à meia-noite ouviu-se o clamor: eis o noivo. O que as acordou foi esse clamor. Desde o princípio, o propósito original da igreja era de ir ao encontro daquele que vinha, até mesmo os verdadeiros crentes se esqueceram disso. O clamor ainda dizia: saia ao seu encontro. O que as desperta do sono é um renovado chamado que ouvem agora para saírem ao seu encontro por ocasião da sua vinda. Na parábola a seguir, a dos talentos, observamos o mesmo enfoque com relação ao serviço e à responsabilidade cristã. O Senhor sai na sua jornada e diz aos discípulos, por assim dizer: ocupem-se até que eu volte. Outro fato relevante quanto a esta verdade é que ela sempre é apresentada
como uma expectativa que opera no presente. Não há nenhuma ocorrência do Senhor ou dos apóstolos falando da vinda do Senhor e considerando a possibilidade dela ser adiada para além da vinda daqueles a quem estão falando. Poderia acontecer numa madrugada ou pela manhã, mas eles deveriam estar aguardando dos céus a vinda do Filho de Deus. Nas parábolas referidas, as virgens que dormiram eram as mesmas virgens que despertaram. Os servos a quem os talentos foram confiados eram os mesmos que prestaram contas no seu retorno. Sabemos que séculos já passaram, mas ele não permitirá que nenhum atraso seja cogitado. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Repito então, qual foi a causa da ruína da igreja? Foi, o meu Senhor demora-se. Não se dizia, ele não virá, mas ele tarda a sua vinda. Aquele servo então começa a bater nos outros servos e servas, a comer, a beber com os bêbados, e isso então acarreta no seu julgamento. Se a noiva ama o noivo, o seu único anseio é querer vê-lo. Seu coração está onde ele está. Quando a igreja perdeu esse caráter, ela se acomodou onde estava. Ela se tornou mundana e já não se preocupou mais com a vinda do Senhor. Vá agora para Lucas capítulo 12 e note como este esperar por Cristo caracteriza o cristão, bem como o modo de servi-lo durante a sua ausência. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, versículo 21. Eles deveriam estar com os lombos cingidos e com as suas candeias brilhando. Tal era a característica de um cristão. Deveriam ser como homens que esperavam por seu Senhor e estar de prontidão para recebê-lo. Sim, suas afeições concentradas no objetivo correto, professando a Cristo, mas também vigilantes pela volta de seu Senhor. Não se trata de possuir a doutrina da vinda do Senhor. A bênção descansa naqueles que estão vigiando como homens que aguardam por seu Senhor. Bem-aventurados são os servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Eles devem estar cingidos, com as candeias acesas no tempo de sua ausência, e vigiar por seu retorno por sua vez. Ele os fará sentar à mesa, se cingirá e os servirá. Hoje devemos estar cingidos e vigilantes. Nosso descanso não é aqui, mas diz o Senhor, quando eu tiver todas as coisas do meu jeito, vocês se assentarão à mesa e eu me cingirei e os servirei. Farei com que usufruam o melhor do que tenho nos céus, e eu o ministrarei a vocês. Apenas sejam vigilantes. Cristo assumiu a forma de servo e, em graça, permanecerá eternamente em consonância com a forma que assumiu. Em João 13, temos que hoje mesmo ele já está cingido. Os discípulos, naturalmente, pensariam que, uma vez assunto aos céus em glória, cessaria o serviço de Cristo em favor deles. Mas ele diz, abre aspas, eu estou partindo, não me é possível permanecer aqui com vocês. Sei, contudo, que não posso desampará-los. Visto não poder permanecer com vocês aqui na terra, tenho de fazê-los adequados a mim, que agora estarei no céu. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Porém, o agente passa a ser água e não sangue. Quem já se banhou não necessita
de lavar senão os pés. João capítulo 13, versículo 10. A nova vida decorrente da conversão, enfim, a salvação, é um fato consumado uma vez por todas, mas nos sujamos no caminho. E isso compromete a nossa comunhão e o nosso andar cristão. É nesse momento que a sua graça e a advocacia estarão ali para lavar nossos pés, para readequar a nossa condição à presença de Deus, lá onde Cristo está. É certo que o cristão passa por um processo de crescimento e o novo homem nele também, especialmente em vista da sensibilidade para manter-se absolutamente limpo. Se porventura não for vigilante, eu observarei sujeira no meu caminho, mas a presença dela impossibilita minha comunicação com o céu e também a minha comunhão com o que lá está. É então que o Senhor diz: eu não desampararei vocês por estar indo para o céu e para a glória, mas tenho de adequá-los para lá. Uma vez que já estão lavados, embora não todos, pois Judas estava ainda no meio deles, o meu propósito agora será mantê-los nessa aptidão e restaurá-los quando caírem. Mas vocês precisam vigiar enquanto eu estiver ausente. Para mim é um conforto saber que todas as virgens despertaram a tempo. E eu creio que todos os seus santos despertarão antes da volta do Senhor. Se olharmos ao redor, torna-se difícil para nós acatarmos isso, pois há muitos que não acolhem o chamado. Mas ao verdadeiro serviço ao Senhor está associado vigiar. É a esta atitude que estão vinculados a bênção e o banquete celestial. Mas há ainda outra coisa. A ordem enquanto ele estiver ausente é servir, e o resultado que se vê é: sobre todos os meus bens o porei. Como é dito de Israel, é bem melhor comer do trigo mais fino, e isto na casa do Pai. Contudo, se sofrermos com ele, certamente também com ele reinaremos. O serviço na sua ausência reverterá no privilégio de governar, e da mesma forma o vigiar me levará ao banquete celestial. Seguindo aqui em Lucas, veremos que o Senhor aborda outra vez o que já tínhamos visto em Mateus. O dizer: o meu Senhor tarda em vir. O que o Senhor está querendo sublinhar quanto ao vigiar e também ao servir é: eu retornarei. Estejam, pois, vigiando por mim como tais que esperam pelo seu Senhor. Aí está o detalhe que deveria caracterizá-los como cristãos.